Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber a professora Miriam Kozer, da Universidade da Unirio, né, a professora que atua lá desde 2010, membro do Scriptorium, já atua também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já atuou também na educação básica, tanto no Estado quanto no Cefet, e a gente agradece muito a presença da professora nesse nosso projeto, ela compor esse nosso projeto de entrevistas de memória do campo da história medieval. E, enfim, reforço o agradecimento e passo a palavra, então, ao Tiago, para encaminhar a primeira questão. Bom, queria reforçar o agradecimento, é uma honra recebê-lo aqui no nosso Translate Entrevista. E, como já é de praxe, né, todos aqueles que acompanham nossas entrevistas sabem que nós iniciamos sempre com uma pergunta muito genérica, né, acerca de como teria se iniciado o seu interesse pela história medieval, pela história em geral e depois pela história medieval. Então, será um prazer, né, na verdade, escutar como é que se começou esse processo para a senhora. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite muito simpático de vocês dois, parabenizar o projeto de vocês, né, de fazer essa série de entrevistas e pensar um pouco, né, como é que foi essa formação da área de história medieval no Brasil e os caminhos que essa área foi seguindo. E então eu só tenho a parabenizar e agradecer. Essa pergunta, né, em relação ao meu interesse pela história medieval, o meu interesse começou no período da graduação. Eu fiz graduação no fim da década de 80, virando para 90, e eu fiz uma disciplina com a professora Vânia Frois, que depois veio a ser a minha orientadora, que tratava do imaginário medieval, né? E nessa disciplina foi que eu entrei em contato com uma historiografia que eu não conhecia, que era a historiografia da terceira geração dos análises, né? E aí vocês podem imaginar que eu me apaixonei pelos textos do Legoff. Eu não sabia que história estudava aquelas coisas, né? Foi um curso sobre o maravilhoso. A gente trabalhou aquele texto clássico eu nunca esqueci, aquele texto clássico do Legoff, do São Marcelo e o Dragão, e que ele vai pensando como a mudança, a partir de um determinado ritual, né, como a sociedade medieval e a partir do cristianismo, né, muda a sua relação com a natureza, né, como vai desacralizando a natureza. E aí, assim, foi um impacto muito grande para mim fazer essa disciplina, porque a gente tinha uma série de professores que trabalhavam, em geral, ou com uma história social e econômica, pensando as grandes estruturas, seja pelo viés marxista ou não. Também a gente tinha alguns professores que trabalhavam muito numa linha de uma história política, factual, etc. Tinha outros que procuravam fazer reflexões que estavam também em voga, que era pensar continuidades e descontinuidades na história e tal, mas eu não tinha tido ainda nenhuma disciplina em que eu entrasse em contato com esses novos temas que a terceira geração dos análises trouxe, né? E aí eu me lembro também que a gente trabalhou com fontes, né? E trabalhou com bestiário de Beauvais. E aí a descrição daqueles monstros e tudo. E uma reflexão que a gente fez ali no curso foi o significado do monstro, né, na Idade Média, né? Assim, do monstro como mistura de categoria. E, né, a cabeça de um animal, o rabo de outro, o corpo de outro. E o que é monstruoso assim, na Idade Média é a mistura, né? Porque é uma sociedade que se organiza a partir da separação e da hierarquização, né?
fazer categorias e hierarquizar. E aí essas reflexões todas que a gente fez naquele momento e o tipo de historiografia que era elencada ali, assim, me encantou demais para a Idade Média. E naquela época, as outras áreas não estavam fazendo isso. Então, definitivamente, foi o que me levou para a Idade Média, assim, perceber a possibilidade de trabalhar de outro jeito. E outra coisa assim, que ali naquele momento já me chamou muito a atenção o quanto pensar a Idade Média trazia questionamentos novos para mim, para aquele momento que a gente estava vivendo ali no Brasil, né? E eu me lembro assim que eu fiquei pensando, não, como será que a gente pensa isso, né? Como é que a gente pensa categorias e hierarquias? O que a gente entende como mistura? A gente tem um olhar pensando a mistura como algo original, novo, interessante, ou a gente vê a mistura com esse olhar tão medieval, né, de algo monstruoso. Então foi uma confluência, assim, eu acho que eu tive quase uma epifania ali naquele curso, e aí me encantei com a Idade Média e não larguei mais. Obrigado, professora, por compartilhar com a gente esse relato. E só 2 comentários acerca dele. Primeiro, que é impressionante o quanto que essa terceira geração da análise foi marcante, né? Várias entrevistas que a gente faz com brasileiros e com latino-americanos, né? O peso que teve essa historiografia para nós. E a outra é que a gente, ontem mesmo, entrevistou o professor Edmar Checon da UF, né? E esse texto de São Marcel impactou outras pessoas também, já que ele apareceu também na nossa conversa de ontem. Enfim, professora, a questão que a gente queria encaminhar agora para a senhora é a seguinte: a gente vem perguntando vários professores, a partir da sua própria experiência, a partir da maneira como a senhora pensa a história medieval, a senhora a senhora percebe algum tipo de especificidade na história medieval produzida no Brasil? Olha, para mim fica mais fácil pensar, como eu trabalho com Portugal, para mim fica mais fácil pensar o que a gente faz de diferente em relação aos portugueses, né? E que tipo de contribuição a gente pode dar. Eu acho que eu não seria capaz de responder de uma maneira genérica, sabe? Dizer qual é a nossa contribuição para uma história da França, etc. Mas, com relação a Portugal, o que eu acho que seja a nossa principal contribuição é o olhar de fora, e esse olhar de fora, ao mesmo tempo, com um reconhecimento de quase filiação, né? Esse olhar de fora permite que a gente levante questões e a gente ouse mais em alguns aspectos, justamente porque a gente não tem uma relação não tem um sentimento de nacionalismo, não tem um sentimento de um certo respeito aos heróis nacionais, ou mesmo um orgulho de uma história nacional, e às vezes levantar algumas questões que de alguma maneira podem ferir esse orgulho, né, ou repensar os heróis, às vezes é meio doloroso para os historiadores daquela nação, né? E a gente não tem isso, né? Então, a gente é mais iconoclasta na hora de levantar as nossas questões, mesmo que a gente levante, às vezes, hipóteses que não dão os resultados esperados. Isso, aliás, é normal, né? Em qualquer trabalho historiográfico. A gente começa com uma questão e a questão vai mudando um pouco no rumo da pesquisa. Mas eu acho que a nossa principal contribuição é essa,
ousar um pouquinho mais nas perguntas, nas questões e nas hipóteses, e eu acho, sinceramente, que, de alguma maneira, a gente estimulou os colegas portugueses a seguir determinados caminhos mais ousados, né? Eu não sei se ser entusiasta demais, né, com a nossa área aqui, mas eu acredito, sim, eu acredito que a nossa contribuição é importante e ela reside principalmente desse olhar de fora, mas que é um olhar de fora e, ao mesmo tempo, um olhar que compartilha heranças ali, compartilha algumas continuidades. Muito obrigado, professora, pela sua resposta. E uma outra questão que tem aparecido nas nossas entrevistas é acerca da função social dos medievalistas no Brasil. De certa forma, até uma função social da própria história, né, na nossa sociedade. E, em especial aqui no nosso caso, a gente está pensando na Idade Média, né, e pelo menos me parece que, embora seja um fenômeno global, essa instrumentalização da Idade Média para fins políticos, no Brasil ele acaba tendo algumas especificidades, né? Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho da senhora a respeito disso, né? Se existe uma função social dos medievalistas aqui no Brasil, no caso. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que existe uma função social do historiador, e essa função social do historiador é provocar uma reflexão do presente, né, a partir de questões que a gente levanta em relação ao passado. E aí são questões que, na verdade, vêm de inquietações que são do nosso momento, né, mas que nos leva a investigar aspectos do passado que nos causam, ao mesmo tempo, um reconhecimento e um estranhamento. Eu acho que isso que é o mais interessante no trabalho do historiador. E eu acho que também que a aproximação, né, da história com a antropologia trouxe essa perspectiva para a gente. Pensar em sociedades passadas, né, como sociedades que, de uma certa forma, são o outro absoluto, e, de outra forma, acabam promovendo uma ligação com algo que parece muito, às vezes, até muito palpável. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu não estou pensando assim a história como mestra da vida, a história como as grandes lições, não é nada disso. Mas eu fico pensando na história como idas e vindas, né? Questionamentos que partem das nossas inquietações, e a gente vai olhar para as sociedades passadas e muitas vezes no estranhamento a gente se reconhece. E no estranhamento a gente traz um outro olhar para a gente mesmo. E no caso da Idade Média, eu acho que há alguns aspectos assim que são fundamentais, né? Então, essa formação de um Ocidente cristão que está ali, né? Isso é fundamental para a gente pensar várias coisas da atualidade. Essa instrumentalização da Idade Média, né, que é feita e utilizada para justificar o injustificável, muitas vezes, né, também é importante para a gente pensar atualmente. Então, assim, em termos de papel social, eu acho que o nosso papel social é estimular uma reflexão mais aprofundada sobre a realidade atual e também sobre sociedades passadas, num diálogo constante. E isso, eu acho que é o papel do medievalista, é o papel do historiador, e é um papel social que não está restrito à universidade, né? Eu acho que é um papel social do professor,
do professor em sala de aula, em todos os níveis, porque esse tipo de reflexão com relação ao passado e à nossa realidade, ela pode ser feita em muitos níveis, né? Você faz com crianças e você faz com adultos, entre colegas, só que em níveis diferentes. Mas eu acho que o mecanismo é o mesmo. E eu acho que o papel social é esse que está presente o tempo todo e que eu acho que é importantíssimo, que é mostrar e pensar junto como essas relações no passado e na atualidade são complexas, né? Mostrar e tentar pensar junto, é isso. Eu acho que é esse o papel social do historiador. Obrigado, professora, mais uma vez. A senhora, recentemente, né, deu a nós do Translatio, né, o prazer de receber a senhora para uma conferência em que a senhora tratou a respeito de questões de gênero, de figuras da aristocracia feminina portuguesa, enfim. Então, a senhora dedicou boa parte da sua trajetória acadêmica à questão dos estudos de gênero. Mas a gente queria pedir para a senhora, se possível, que a senhora fizesse uma espécie de balanço das suas trajetórias de pesquisa, das suas trajetórias de investigação, um pouco no sentido de contextualizar esse próprio interesse, esse próprio momento de pesquisa que a senhora desenvolve atualmente. Então, se a senhora pudesse comentar um pouquinho sobre isso, a gente ficaria muito satisfeito. Esse viés dos estudos de gênero, desde a graduação eu já vinha manifestando interesse, mas quando eu fiz o doutorado, foi quando, no Brasil, essas discussões historiográficas mais intensas, né, discutindo as questões de gênero, estavam muito em voga, né, já. E é interessante porque isso não foi um modismo. Não foi um modismo porque lá já vamos de quantos anos, né? A minha inserção nesse tipo de pesquisa se deu a partir de um grupo de pesquisa, como vocês sabem, um grupo de pesquisa da UF, o Escritório, que vinha desenvolvendo uma série de pesquisas sobre o papel do rei, né, do rei português e da formação de uma identidade portuguesa, etc., do que na época a professora Vânia Freud chamou de discurso do passo. E dali, quando eu fui fazer o doutorado, eu me propus, então, a estudar as rainhas. E o que também se discutia muito, o próprio conceito, né, de discurso do passo, já vem a palavra discurso, né? Quer dizer, uma construção discursiva sobre identidade e etc., e realeza. Isso me interessou bastante, né? Inclusive, daí com leituras, né, do Foucault, e da análise do discurso, etc., e pensar se existia um ideal de rei que respondia, né, àquela proposta, aquele projeto político do passo português, que modelo de rainha seria esse, né? Haveria em contraposição um modelo de rainha? E aí foi assim que eu desenvolvi o doutorado, pensando esse modelo de rainha nas construções discursivas dos cronistas, né, do rei. No reino, trabalhei com Fernão Lopes e Usurara, e aí foi para mim, foi uma pesquisa importante, porque eu pude verificar em que medida aquele tipo de formação discursiva colocava em jogo ideais cristãos femininos com
ideais do ser português ou não ser português, o ser castelhano, etc. Então, foi assim, né, que eu me voltei para esses estudos. Depois, quando eu retomei essa pesquisa, eu ampliei um pouco mais para o cronista seguinte, né, que é o Rui de Pina, e depois, mais adiante, na medida que eu incluí o Rui de Pina, eu também aumentei o escopo, né, das rainhas que eu estava pensando. E aí, depois, que eu cheguei nesses estudos de Queenship, que seriam para além de Portugal, né? Seria tentar pensar alguma coisa sobre o lugar das rainhas na Idade Média e como uma espécie de governança legítima, né? Bom, o caminho foi esse, mas também foi um caminho que foi me trazendo outras perspectivas, né? E uma coisa que me surpreendeu de uma forma bastante grata, né, é o interesse dos alunos e das alunas sobre esse tipo de estudo. Então, era o que eu estava falando antes, né? São inquietações que são inquietações nossas agora. Né? Essas questões de papéis de gênero são inquietações muito atuais. E pensar o passado, no caso, eu trabalho com Portugal, né, durante a Idade Média, pensar como essas relações são construídas e como as relações de poder são formadas e apropriadas, etc., tem trazido resultados muito, muito positivos. E eu vejo, principalmente, positivo o fato de haver um grande interesse por parte das alunas e dos alunos para seguir esse caminho, fazer estudos, etc. Obrigado, professora, pela resposta. Durante a sua última resposta, falou dos interesses dos alunos, né, a respeito desse tema, e falou também, já nessa entrevista, a respeito da importância do professor como um elemento-chave nessa função social. E uma questão que a gente também coloca para os nossos entrevistados é um pouco, ou a gente espera, que se fale um pouco da sua trajetória docente, né? A gente sabe que você atuou no ensino básico, teve uma passagem na rural também, antes de chegar até o Unirio. Então, se a senhora puder falar um pouco sobre a sua trajetória docente, inclusive na pós-graduação, com mais de 10 dissertações de mestrado orientadas, tese de doutorado também. Então, a gente ficaria muito feliz escutando um pouquinho da sua trajetória docente. A minha trajetória começou no ensino que hoje seria o 6º ano, né? E trabalhei no ensino fundamental, então eu trabalhei no ensino médio. A minha passagem pelo Cefet foi muito importante, foi uma experiência bem importante na minha formação como professora. E aí, em 2006, é que eu fiz concurso para Rural, e depois, em 2010, eu fiz concurso para Unirio, né? Esses anos atuando na Rural também foram importantíssimos para a minha formação de professora e de historiadora, né? Porque a Universidade Federal Rural, ela abre com o Reúne, né, abriu um instituto em Nova Iguaçu, né, porque antes funcionava apenas em Seropédica e a partir daquele momento passou a funcionar em Seropédica e Nova Iguaçu. E então o meu ingresso no ensino universitário público, né, porque antes eu havia atuado no ensino universitário particular,
mas no ensino público, foi justamente na Baixada Fluminense e com alunos da região da Baixada Fluminense, e que tinha uma característica, a gente na época fez esse levantamento, tinha uma característica de que mais de 80%, assim, quase 90% dos alunos que ingressavam para a História, eles eram os primeiros nas suas famílias a entrar para a universidade. Então, a gente tinha ali uma consciência muito grande do que a gente estava fazendo, que era uma coisa muito importante, e que o tipo de trabalho em sala de aula que a gente estava fazendo, mais do que nunca tinha que fazer sentido, porque você estava ali para trabalhar a história medieval, com alunos da Baixada e que não vinham de uma tradição de famílias com uma formação intelectual de ensino superior, né? Que sentido faz isso? E faz todo sentido, porque esses 4 anos que eu passei na Rural foram 4 anos muito gratificantes em sala de aula, com a contribuição dos alunos, o nível dos trabalhos que eles realizavam. Então, isso ali, se eu tinha alguma dúvida de se vale a pena estudar história medieval no Brasil, é claro que vale. Vale a pena estudar história medieval na Antiga, Egito, vale a pena sim, porque as pessoas querem saber, as pessoas querem aprender e as pessoas têm esse direito. Então, esses 4 anos na Rural foram importantíssimos na minha formação como professora, e depois, quando eu fui para a Unirio, um alunado mais diversificado em termos sociais, mas que também só veio a confirmar o interesse que há em história medieval e o quanto a gente pode pensar a partir das questões que a gente coloca para a Idade Média. Né? E é isso, pensar junto com os alunos, e sempre dá muito certo. Agora, eu acho também que eu observo, né, olhando meus colegas, eu vejo trajetórias diferentes, né? Você tem trajetórias de colegas que fizeram toda uma formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e foram imediatamente dar aula no ensino superior, e você tem outros colegas como eu, que tiveram esse chão da fábrica, né? Que é dar aula para criança, dar aula para adolescente, e eu acho que isso muda bastante o seu perfil de sala de aula, né? Então, independente de dizer se necessariamente isso é importante, eu acho que a perspectiva do professor muda de acordo com a trajetória. Obrigado, professora, mais uma vez. A senhora estava falando dessa trajetória, né, e ela, invariavelmente, culminou na sua atuação na Unirio. Né, a senhora, o Thiago comentou das suas orientações, a senhora orientou já mais de 10 teses, orientou uma tese de doutorado, e aí a gente queria um pouco saber, né, como é que foi o processo de construção da área de medieval na Unirio. Então, se a senhora puder compartilhar um pouco dessa trajetória pessoal, é claro, mas que também dialoga com a história da própria instituição. Quando eu entrei na Unirio, o programa de pós-graduação de História era relativamente recente. E eu, na Rural, eu já fazia parte do programa de pós-graduação lá, mas foi durante pouco tempo, e depois eu entrei para a Unirio
e quase que imediatamente entrei para o programa de pós-graduação, no mesmo ano, né? A nossa área, né, o departamento de História da Unirio, se for comparar numericamente, né, por exemplo, com a FRJ ou com o UF, é um número menor de professores, inclusive na área de medieval, né? Hoje, na Unirio, somos só 2 professores de medieval e 2 professores de História Antiga. Mas são professores que têm investido muito, principalmente no acompanhamento dos alunos da graduação. Eu acho que esse tem sido o nosso segredo ali, né? Na graduação, a gente orientar as monografias, a gente orientar as bolsas de iniciação científica, as bolsas de incentivo acadêmico e etc. E isso a gente vê um resultado na entrada para o mestrado, né? Então, eu tive um aluno que começou a ser bolsista comigo num projeto que havia antes, né, que infelizmente acabou, que chamava Jovens Talentos, assim, logo no primeiro semestre, alguns dos melhores alunos ganhavam uma bolsa e tudo, e esse rapaz passou em primeiro lugar para o mestrado na Unirio e fez uma bela dissertação de mestrado, né? Então, esse tipo de acompanhamento que a gente vai fazendo na Unirio, de perceber os interesses na graduação, estimular a pesquisa, e a gente tem colhido na pós-graduação, e é por isso que num relativo não tão curto espaço de tempo, mas pensar que nem todo mundo faz o mestrado em 2 anos, etc., já é um número razoável de dissertações que eu orientei, né, e de tese. Grande parte dessas defesas e desses estudos são com estudos de gênero. Não é por acaso, né? É claro que as pessoas me procuram para orientar justamente porque sabem que eu trabalho com isso, e então, em grande parte, eu tenho conseguido conciliar, né, orientações de pesquisas que são de medieval com esse viés de gênero, e o interesse realmente é muito grande. E obrigado, professora, pela resposta. Como você já terminou falando sobre o interesse em estudos de gênero, uma questão mais específica para a senhora que nós temos é... A gente sabe que a gente, nos últimos, pelo menos 10 anos, tem um crescimento desses trabalhos de estudo de gênero, em específico voltados para a história medieval, né? Não só de estudos de gênero, de história das mulheres também, né? Ainda é muito forte. E aí a gente queria saber como é que a senhora avalia esse atual estado dos estudos de gênero na historiografia medieval aqui no Brasil. Eu avalio de forma muito positiva. Você falou assim, que alguns trabalhos são de estudos de gênero e outros de história das mulheres, né? O que é interessante é que, às vezes, essa linha é um pouco tênue, né? Porque pensar estudos de gênero eu acho que é sempre partir daquela conceitualização inicial, né, da John Scott, e pensar gênero como organização social da diferença sexual tal qual ela é percebida nas sociedades. Esse tal qual ela é percebida nas sociedades é importantíssimo, né, porque não é essencializar a ideia de que, né, existe o sexo feminino, existe o sexo masculino, essencialmente, e aí há divisões, papéis de gênero. Não é isso que ela está dizendo. O que ela está dizendo é que as sociedades significam de maneiras diferentes diferenças que elas enxergam, que não necessariamente estão ali, né, mas que elas enxergam. E daí se constrói essas relações
em várias sociedades, né, históricas, e essas relações estão sempre permeadas pelas relações de poder. Bom, grande parte das pessoas que trabalham com uma história das mulheres atualmente, né, voltadas para a Idade Média, estão profundamente filiadas a essa concepção do que significa gênero, né? Então, mesmo que algumas pessoas, né, digam que não, o que eu estou fazendo é uma história das mulheres, mas mesmo as pessoas que declaram assim, muitas vezes elas não estão essencializando a ideia de que existe uma figura que é mulher, atemporal, biológica, dada, e aí eu vou só tentar estudar essa mulher aqui num período da Idade Média, num determinado reino, né? Então, isso, eu acho que já está bem pensado pela historiografia brasileira, e acho também que a gente já superou de longe uma perspectiva talvez mais ingênua de pensar as mulheres à frente do seu tempo, ou as grandes heroínas, ou as grandes mártires, né? As grandes injustiçadas pelo patriarcado e coisa e tal, e a gente já faz uma análise bem mais fina, né, de como essas relações são construídas, de como essas relações de poder elas estão em todos os âmbitos sociais, e o quanto esses recortes de poder de gênero se relacionam com questões de classe, de etnia, etc. Né? Então, eu faço um balanço assim, bem positivo do que a gente vem fazendo aqui no Brasil, e às vezes eu acho até que o que eu estava dizendo anteriormente, eu acho que às vezes até mais ousado do que alguns trabalhos no exterior. Obrigado, professora, mais uma vez pela resposta. A gente já encaminha, então, para os últimos momentos da nossa entrevista. A gente normalmente conclui com uma pergunta hipotética, né? Imaginamos que a senhora está no seu gabinete, tomando um café, e aí bate na porta um aluno, uma aluna, e fala com a senhora: professora, eu queria muito estudar a história da Idade Média, enfim. E aí, o que a senhora responde para esse aluno? Quem que é indispensável para um jovem medievalista que está querendo começar a estudar esse período? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é historiador. Então, independente de estudar a Idade Média, estudar Roma Antiga, estudar África Contemporânea, enfim, ele é historiador, e a primeira coisa que a pessoa tem que ter clareza é a carga de leitura necessária para ser historiador. Então, a pessoa que não tem interesse por leitura, que não gosta de ler, não gosta de escrever, está procurando a profissão errada. Né? Isso porque não é só achar interessante a história, é porque esse trabalho de historiador, que é essencialmente ler e escrever, ele é muito prazeroso, mas ele também é muito árduo. Então, o primeiro conselho é esse: leia muito, aprimore a sua escrita, e, especialmente para medieval, mas eu acho que para todas as áreas também, é importante um investimento de aprender novas línguas, né? Porque, ainda mais agora que é tão fácil ter acesso a uma produção, né, do mundo inteiro,
A pessoa que lê inglês, lê francês, ela está abrindo os horizontes dela de uma maneira enorme. Então, eu acho que são basicamente esses 2 conselhos, mas eu não acredito que seja específico para quem vai trabalhar com Idade Média, não. Eu acho que são conselhos para historiador. Obrigado, professora. Bom, chegamos aqui a mais um final do nosso Translate Entrevista. Queria reforçar o agradecimento à professora por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. Foi uma honra passar essa tarde aqui com a senhora. E queríamos também registrar, né, como a professora estava falando, de que agora nós temos mais acesso a esses livros em inglês, em francês, em alemão até também. Queria registrar a homenagem do Translate à Alexandra Elbakian, muito conhecida pelos PDFs aí que rolam na internet. Então, deixamos aqui um registro da pirataria do PDF, que tem ajudado muito o desenvolvimento das ciências humanas no Brasil, porque sem elas não teríamos recurso nem capacidade de acesso a elas. Então, fica aqui a homenagem à Alexandra. Um abraço aqui. Espero que esteja bem na Bielorrússia. No mais, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês continuem nos acompanhando, sigam as nossas redes sociais, o Instagram. Para quem ficou curioso sobre a pesquisa da professora Miriam Koza, pode ir lá no nosso YouTube conferir também o webinário que ela gentilmente acabou nos oferecendo aqui no nosso conjunto, né? Como é que a gente chama? Esse conjunto de conferências que nós tivemos online. Foram mais de 20 conferências, então, uma delas é da professora Miriam Koza sobre gênero em Kinship, né? Então, por favor, confere lá, está bem interessante e vale a pena. Então é isso, gente. A gente se encontra, então, na próxima sexta-feira, como de costume, e quando saem as nossas entrevistas. Professora, mais uma vez, obrigado, um bom final de ano, né? Esperamos que 2021 a gente tenha um ano melhor, né? Tanto para as ciências humanas como para a sociedade em geral, é o que a gente espera, né? Mais uma vez, obrigado, professora. Até logo todo mundo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Muito obrigada aos 2. Tchau, tchau, gente.